Fala, construtores, tudo bem com vocês? E aí, muito problema de reboco esfarelando? Estão tendo esse tipo de problema ou não? Se não tiver, deixa um comentário aqui. Se tiver também, deixa um comentário aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa situação, reboco esfarelando. Gente, quer dor de cabeça maior do que essa? Você faz o reboco de uma casa e aquilo começa a esfarelar, começa a cair areia no piso, começa a virar uma bagunça. Existe motivo pelo qual isso acontece e eu quero desenvolver essa ideia com vocês e trazer uma solução para isso, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu sou o Márcio e eu ajudo construtores a terem sucesso contra infiltração, vazamento e umidade na construção de casas, prédios e piscinas, tá bom? Vamos lá, gente, então. Eu tenho pego algumas situações assim sobre o reboco que está esfarelando, né? O construtor chega lá para conversar comigo e fala: Márcio, nossa, fizemos o reboco, tudo certinho, tudo belezinha, e agora o reboco está esfarelando. Passa a mão assim e o reboco começa a esfarelar, né? Aí eu penso assim: bom, mas se você fez tudo certinho, tudo belezinha, por que está esfarelando? Alguma coisa está errada, né? Então tem alguma coisa aí no invisível, gente, que está acontecendo que algumas das vezes a pessoa não está atenta, né? E eu reforço aqui, a intenção de todo mundo é acertar, é fazer correto, é fazer bonito, ter uma boa entrega de um produto para um cliente final, não é verdade? Só que tem uma verdade também, né? Só tem problema quem trabalha. Quem não trabalha não tem problema, não é verdade? Então, se você trabalha e está tendo esse problema, vamos lá, o que pode estar acontecendo aí? Então, gente, um reboco, a gente sabe, né, que na sua composição tem areia e cimento e água para fazer o amolentamento, a fim de que aquilo seja lançado na parede, depois desempenado, sarrafiado, desempenado, enfim, dado o acabamento, né? E o que pode acontecer? Quais são os motivos que isso pode acontecer, de um reboco estar esfarelando? Bom, nós temos um negócio na química chamado fator água-cimento. Então, se você tem um fator água-cimento muito elevado, né, de água, o que acontece? Você tem um reboco mais enfraquecido, né? Se você faz um reboco onde você coloca uma quantidade maior de areia e menos cimento, você também tem um reboco mais fraco, né? Um dos detalhes, uma das coisas importantes, gente, que eu vejo é o seguinte: quando a pessoa vai fazer o reboco da casa, vai fazer a massa lá, vai na masseira, lá na betoneira fazer, o que acontece? O caminhão de areia vem, despeja a areia ali na frente da obra, né? E aí a pessoa vai com a pá, enche uma pá, põe na lata, enche outra pá, põe na lata. E aí ele joga aquela lata que ele está fazendo a medida, certo? Só que tem um detalhe: quando você vai pegar a areia com a pá, se pega muito por baixo ali, aquela areia, geralmente a areia de baixo, ela está já úmida, ela já tem uma quantidade de água inserida nela, tá bom? E outra, quando se pega embaixo, você pode pegar terra junto. Então essa terra que vai junto para a mistura, ela compromete o teu reboco, porque será uma areia que estará contaminada. Não vou nem entrar aqui em questão de qualidade de areia de um lugar, areia de outro, esse não é o meu foco, mas você também deve tomar cuidado com a qualidade da areia que você está comprando, porque a areia que você está comprando pode estar contaminada e ela também fazer esse tipo de problema, que é o reboco que esfarela, tá? Então vamos lá, um dos problemas então, pegar a areia de baixo já com água, já tem uma quantidade de umidade, e pegar a areia com terra e fazer a argamassa de reboco, ela vai estar contaminada com terra, né? Um outro fator, como eu falei, é a baixa concentração de cimento. Quando você tem menos cimento, logicamente você tem um FCK menor nesse reboco, né? Então esse reboco está mais fraco, mais frágil, né? E aí quando você faz um reboco da parte externa da casa, por exemplo, a própria água de chuva que vai batendo nele ali vai ajudando com que ele vai ficando cada vez mais fraco, porque a água vai fazer uma reação química, ele vai ficando fraco e aí ele começa a esfarelar também, tá? Agora, eu já vi esse tipo de problema, né? Como vocês podem ver numa foto aqui, uma situação onde isso aconteceu dentro de uma residência, né? Dentro da casa, a parede da sala todinha com um problema, né? Aí nós temos que fazer a avaliação. Ou você, no caso esse problema foi falta de cimento fraco,
ou areia contaminada. E também agora tem uma situação, gente, que eu quero falar para vocês, é uma parte mais técnica da química, que é o seguinte: algumas pessoas se utilizam de cal, né, na argamassa de reboco. E a cal, ela faz o quê? Ela faz uma oxigenação da argamassa, ela incorpora ar. Quando faz essa incorporação de ar, né, a argamassa fica com uma trabalhabilidade imensa, é muito boa, né? Entretanto, quando você faz um reboco com isso e você joga esse reboco na parede, se você pudesse cortar um pedaço do reboco e olhar, ele fica como se fosse todo trabeculado, né? Ele fica como se fosse um aerado, vamos dizer assim. E aí com um monte de caverninhas. E essas caverninhas, quando você passa a mão, elas quebram todas, como se fosse uma colmeia, elas quebram toda e é o esfarelamento que acontece no reboco, tá? Então, a cal, por ser um incorporador de ar, ele faz isso, né? E aí a gente, até dependendo da quantidade de cal que você se utilizar, ainda mais se for cal líquida, que tem uma quantidade exata, né, para ser utilizado, e aí cada fabricante tem a sua indicação de quantidade por saco de cimento. Então, se você usar muito, você realmente vai fazer com que o reboco fique muito poroso, incorpore muito ar, e aí ele fique enfraquecido, né? Então, assim, na minha opinião aqui, o que eu tenho visto, o reboco, areia e cimento e água, gente. Não coloca o cal em reboco justamente para evitar esse tipo de problema, né? Então, nós temos aí, ó, areia contaminada, pouco cimento na argamassa e cal também faz com que esse tipo de situação aconteça, né? Então, o que você pode fazer se você já tem o problema? Vou dar a dica da solução aqui, tá? Isso, inclusive, eu já publiquei outras vezes num documento sobre isso, mas vou trazer para vocês aqui também em primeira mão. Bom, se você está com uma parede e ela está esfarelando, você deve retirar toda essa parte ruim, né? Vamos tratar essa parte comprometida com uma escova de aço, né? Escova toda essa parede, tira todo aquele monte de areia que vai sair dela até chegar na parte que está mais resistente ali do reboco, né? Feito isso, você tem que obrigatoriamente lavar essa parede. Você tem que jogar água, mesmo água corrente, com mangueira ou com balde de lá de cima despejando para que lave totalmente essa parede, né? Feito isso, lavou essa parede, assim que ela está um pouquinho ainda úmida, tá? Você pode já iniciar a aplicação num produto que faz a aglomeração novamente desse reboco. É um aglomerador de molécula, né? Um agregador de molécula, tá? Eu me utilizo de um produto chamado Reis Protex. Esse produto, ele contém em sua química, são componentes que fazem com que as moléculas reagreguem novamente e, gente, vira um osso esse reboco, tá? Fica muito, muito firme. Depois, mesmo que você passe um pedaço de ferro nesse reboco, você não consegue nem riscar mais ele. Tamanha resistência que esse produto traz para esse tipo de situação. Então, ó, se você está com o reboco esfarelando, né, e isso é comum, uma patologia comum de acontecer, não aplique simplesmente adesivo para chapisco. Tem gente que se utiliza de adesivo para chapisco, né? A pessoa vai, pega aquele adesivo para chapisco, passa na parede ali, firmou o reboco, então agora a gente já pode fazer o acabamento em cima. Gente, esses adesivos para chapisco, eles vão sofrer uma reação química também com a umidade, com a água que pode chegar ali, né? E essa água que chega ali, ela faz o quê? Faz com que desagregue novamente aquela película que ficou. Por quê? Porque esses adesivos, essas resinas, elas são base água, ela é diluída em água. Então, se você tem umidade, seja de chuva, por exemplo, uma área externa, esquece. Você vai continuar com o problema daqui a um determinado tempo, porque a umidade vai penetrar naquele reboco novo, naquele acabamento, vai chegar nesse produto adesivo que você passou, vai desintegrar ele e vai fazer a soltura do seu revestimento de novo. Esse é o processo que vai acontecer, tá? Então, você não pode ter um produto que você aplique e que ele sofra depois
com a umidade, com a água de novo de chuva que pode bater naquela parede. Então você precisa de um produto que realmente faça o travamento dessa superfície, um travamento pleno, né? E que isso realmente não volte mais. Mesmo que chegue água ali, essa água não consegue destruir o produto, tá bom? E o produto Reis Protex que eu falei faz isso, tá? Eu tenho uma boa experiência com ele, já me utilizei em várias situações e assim, produto fantástico, tá? Logicamente que após você se utilizar desse produto, seu reboco então parou de esfarelar, não tem mais como ele esfarelar ali, né? Aí você vai vir com o revestimento novamente em cima, seja uma aplicação do gesso, se é uma área interna, por exemplo, você vai aplicar gesso de novo na parede, ou você vai fazer a aplicação novamente do seu papel de parede, então você vai precisar fazer um acabamento. Esse produto, após ser aplicado, ele fica uma superfície totalmente lisa, né? Então você precisa criar uma ponte de aderência ali nele, a fim de receber depois o acabamento final. Vamos tratar aqui como se fosse um gesso, né? Então você precisa fazer a aplicação de um outro produto ali. E aí nós temos produto também no mercado para isso, e eu indico nessa situação um produto chamado Arga Primer, tá? O Arga Primer é um produto que você faz a aplicação de uma demão somente nele. Você vai se utilizar aí, por exemplo, ele é apresentado em barrica de 27 quilos. Com uma barrica você consegue fazer 27 metros quadrados dele, tá? De aplicação. Então pensa, uma parede, 27 metros quadrados, uma barrica, você faz isso. Vai aplicar por cima da onde você passou o Reis Protex, automaticamente depois de 3, 4 horas vai estar seco aquilo ali, vai estar totalmente áspero, né? Passado aí o dia seguinte, vamos dizer assim, você já pode vir com o gesso, fazendo a aplicação do gesso novamente em cima, a fim de deixar a superfície totalmente lisa e fazer a pintura depois, colar o papel de parede, fazer o acabamento que você quiser na sua parede, tá? Então, recapitulando, você tem que debridar essa parede, como a gente fala tecnicamente, você tem que tirar essa parte podre, né, do reboco que está esfarelando com uma escova de aço. Tirou com a escova de aço isso, você vem e lava essa parede com água corrente, limpa toda ela, lavou toda ela, vem e faz a aplicação desse produto que eu falei que é o Reis Protex. Você pode aplicar uma demão, depois de 4 horas você já pode aplicar a segunda demão. Ó, não tem como esse reboco mais desagregar, tá bom? Ele vai ficar um osso, é uma concha que vai virar o reboco, tão firme, tão duro que ele fica, né? E, gente, feito isso, depois a aplicação do Arga Primer, né? Para deixar a superfície totalmente rugosa, áspera, a fim de receber o gesso, o acabamento que você precisa, tá bom? Então, esta é a maneira correta de você fazer uma recuperação de um reboco, tá? Lembrando que esse método que eu falei agora, ele serve para a recuperação de um reboco que esteja sofrendo de esfarelamento porque ele está enfraquecido, né? Então tem pouco cimento, ou ele teve cal, e ele está comprometido por isso, mas não se ele está comprometido por uma umidade ascendente, aquele reboco de rodapé. O tratamento de reboco de rodapé é outro, tá? O tratamento pleno realmente é outro. Não siga essa técnica se você tiver uma umidade considerável ali no rodapé, porque existe um método correto para fazer isso, tá? Então, e também esse método ele não tem indicação se você tiver uma parede enterrada, um subsolo, por exemplo, onde o seu reboco está esfarelando porque a umidade está passando por ele e fazendo com que ele fique todo esfarelado porque a umidade está chegando ali. Também não. Então não é um método... esse método não é indicado para esse tipo de situação de umidade ascendente ou umidade negativa, tá? Ele é indicado no caso de você ter um reboco com problema de fator água-cimento, reboco fraco, beleza? Ou enfraquecido por falta de cimento, ou enfraquecido por uso e excesso de cal, tá? Então é isso aí. Então que fique bem claro aqui, para você não sair usando essa técnica em qualquer situação e depois você não ter o sucesso que gostaria, né? Eu vou falar num outro vídeo depois de como você fazer um reboco de uma maneira que ele fique impermeável
permanentemente, não tratando com os produtos comuns que tem no mercado aí, que são os hidrofugantes, tá? Vamos tratar com outro método, que são produtos também que fazem a impermeabilização molecular desse reboco. Aí, feito isso, você nunca vai ter um reboco esfarelando, tá? Isso eu garanto para vocês. E um detalhe, o FCK do reboco, a dureza, a resistência desse reboco, ela eleva extremamente caso você use esse outro método que num outro vídeo eu vou falar para você, tá bom? Então, se você tem um reboco esfarelando, se você já teve um reboco esfarelando, deixa nos comentários aqui, né, sobre essa situação, se você já passou. Deixa nos comentários aqui se tiver alguma dúvida também. Se você tiver com esse problema acontecendo, uma dica que eu dou pra você, não saia tentando, tá bom? Não sai tentando, compra isso, compra aquilo, qualquer um te indicando produto, faz isso, faz aquilo, tá joia? Faça de uma maneira correta, que você faça uma vez só. Eu tenho visto pessoas que elas fazem assim, quando chegam pra mim, nossa, mas já fiz 3, 4 vezes isso e sempre volta o problema. Mas sempre volta por quê? Porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na execução, tem alguma coisa no produto que não está sendo indicado corretamente, que não está sendo feito. Porque, gente, a solução tem que ser plena, né? Eu sou comprometido com a solução plena e permanente dos problemas que acontecem, porque o meu foco é somente em impermeabilização, meu foco é química, é nisso que eu me especializei, é nisso que eu tenho vasta experiência, então é isso que eu tenho para entregar para vocês de melhor, tá joia? Então eu faço votos aqui que vocês realmente deixem os comentários, tá bom? Comenta comigo, deixa a informação, pergunta se tiver, enfim, vamos lá. Deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudá-los. E qualquer dúvida também, se tiver, preferir ligar, fica à vontade. Liga que a gente vai entrar em contato com vocês e conseguir ajudar aí na solução dessas situações todas, tá bom? Bom, é isso aí. Eu sou o Márcio Pedro e ajudo construtores a terem sucesso contra infiltração, vazamento e umidade na construção de casas, prédios e piscinas. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês.